Receber pela vida do servo de Deus. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, peço para que use a boca do teu servo. Se for para entregar bênção, que assim seja. Mas a correção, Senhor Deus, é o que nos leva à excelência do seu reino. Então usa o teu servo nesta noite, Senhor Deus, como o Senhor usou ele na vida. Aleluia. Que a maneira que o Senhor usar ele, Papai querido, até ele se surpreenda. E fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já podemos sentir a sua presença aqui nessa noite. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, mas nós podemos sentir o cheiro dele aqui nessa noite. Aleluia. Chorei muito, já ali sentindo a presença do Deus eterno, vendo aqui as crianças, junto com as irmãs ali, adorando o Senhor, o ministério de dança. Eu me lembrei quando Davi se despiu das suas vestes e começou a saltar e a bailar na presença do Deus eterno. Ele se despiu porque ele percebeu que na presença de Deus a gente volta a ser criança. Ele percebeu que ele só era rei lá no palácio. Na presença de Deus não tem rei. Na presença de Deus, irmão, todos nós somos servos. Somos nivelados por baixo. Me lembrei quando Miriam saiu dançando e tocando o seu tamborim do outro lado do mar. Aleluia. Eu me lembrei quando Davi, ele derrubou Golias e as mulheres saíram cantando com danças e dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Mateus 21:16, a Bíblia diz que não leste, não ouviste, é da boca da criança que sai o perfeito louvor. Então, muito me alegrei, já senti grandemente a presença de Deus aqui nesse lugar, e o meu coração ardeu nesse lugar. E eu quero compartilhar uma palavra, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 26 e o 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 26 e 28. Desde já agradeço a Deus por mais uma oportunidade. A maior oportunidade foi poder passar por essas portas. Aleluia. Aleluia. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, Selma, da minha filha Sara, pastor Gilberto, que me acompanha, pastor da nossa igreja ali em Guarulhos, igreja Remanescentes da Promessa, está situada ali em Guarulhos, e hoje nós viemos aqui cooperar com os irmãos. Aleluia. Porque visita a gente faz para preso e doente. Na casa do Senhor nós cooperamos. Aleluia. Na casa do Senhor nós apresentamos o nosso louvor. Nós damos o nosso melhor ao Senhor. Então vamos ler a palavra. 1 Coríntios 11, 24 diz assim: tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Verso 26: porque todas as vezes que comeis este pão e bebeste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Se não pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós lemos esse texto, nós entendemos que Paulo estava advertindo a igreja de Corinto. E quando lemos esse texto, Paulo está nos chamando para um confronto. Quando ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Ele não está dizendo: examine-se a si mesmo e deixe de comer. Não, ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que é beber indignamente? É quando você não discerne o corpo e o sangue. É quando você não sabe o que está fazendo. É por isso que nós não podemos deixar
de participar do corpo do sangue. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Você não pode fugir da ceia por causa do pecado. Você tem que fugir do pecado por causa da ceia. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala no verso 24, fazer isso em memória de mim, no caso Cristo, porque ele disse: eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Paulo não inventou nada, ele só pegou da despensa e pôs à mesa. E ele disse: o que eu recebi, eu vos ensinei. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu. Fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo, nos mostrando aqui o primeiro olhar da ceia, olhar para trás. Não olhar para os seus milagres, mas olhar para a sua morte, olhar para o seu sacrifício. Quando ele diz no verso 26, porque todas as vezes que comeis desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Olhar para frente. Tiago 5,9, a Bíblia diz que o juiz está às portas. Se foi prometido que Ele viria, Ele veio. Ele disse que morreria, ressuscitaria no terceiro dia, se cumpriu. Ele disse que vai voltar. Então ele está dizendo, olhar para frente, da onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador. Paulo diz que quando esse tabernáculo terrestre, esse corpo se desfazer, nós temos uma casa preparada por Ele, não por mão de homens, cujo artifício é Deus. Nós vemos que no 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, não deixe de comer, coma deste pão e beba desse cálice. É olhar para dentro, é o chicote da alma, é quando ele nos chama para um autoconfronto. Então nós temos o primeiro olhar, olhar para trás, o segundo olhar, olhar para frente, e o terceiro olhar, olhar para dentro, um autoexame. Então ele fala de uma retrospectiva, olhar para trás. Ele fala de uma perspectiva, olhar para dentro. Em perspectiva, olhar para dentro. Ele fala de uma perspectiva, olhar para frente. Então Paulo, ele nos chama para o autoconfronto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui é o chicote da alma. É quando nós precisamos parar e nos examinar. Alguém já disse com muita propriedade: quer saber como ser salvo? Leia as cartas de Paulo. Mas quer saber como vive o salvo? Leia a epístola de Tiago. Porque Tiago, ele nos ensina como um salvo deve viver. E ele fala sobre o nascimento, o crescimento e a maturidade de um cristão. Quando ele vai dizer Tiago 1,5: e quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sem medida. Porque conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas. Conhecimento eu adquiro, mas a sabedoria está em aplicar o conhecimento da maneira certa. Ele diz que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Tiago, sem medida. Ou seja, o conhecimento eu adquiro, e a sabedoria é aplicar o conhecimento no momento certo. Então é Deus que dá sabedoria para o homem. É por isso que um analfabeto e um cientista, ele não entende o Evangelho, mas o analfabeto entende. Porque o Evangelho não é uma descoberta humana, é uma revelação divina. E Deus revela quem quer, a hora que quer e da maneira que quer. Quando Tiago 1,17, ele diz que Deus ele não muda, que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, conforme Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Malaquias 3,6 ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Não há sombra de variação. Ele não pode piorar porque Ele é santo, e Ele não pode melhorar porque Ele é perfeito. Tiago vai dizer em 1,18 que nós somos gerados pela palavra. Ou seja, o verdadeiro crente,
ele é gerado pela palavra. Porque o cristão que não conhece a palavra, ele é presa fácil. No campo de batalha, ele é aliciado facilmente. E na primeira investida do adversário, ele toma. Porque é através da palavra que eu conheço a Deus. Deus, ele se revela a nós gradativamente através da sua palavra. É através da palavra que eu sei o que é pecado, o que agrada a Deus, o que é céu, o que é o inferno. Provérbios 15, 24, ele diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é falácia, não é mentira, não é utopia, o inferno é verdade. A Bíblia diz no Salmo 9,17 que o inferno está preparado para o ímpio e para todas as pessoas que se esquecem de Deus. A Bíblia diz que em 16,4 de Provérbios que Deus fez todas as coisas e o ímpio para o dia do mal. Porque nós pregamos muito o amor. Mas quem foi que mandou o dilúvio? Quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Quem foi que enviou o anjo que matou 180 mil do exército assírio? Quem foi que matou Ananias e Safira? Quem foi que matou Herodes comigo de bicho? Porque ele é amor, mas ele também é juízo. Ele também é justiça. A Bíblia diz em Abacuque 1,13 que ele é tão puro de olho que ele não pode ver o pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. É por isso que Tiago 18 ele diz que nós somos gerados pela palavra. Ele está dizendo que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Foi o que ele disse para Nicodemos em João 3. É necessário nascer da água, é necessário nascer de novo, é necessário ser gerado pela palavra. Ele está falando de um nascimento espiritual. Em João 4, uma mulher samaritana, ele fala de uma água espiritual, que aquele que beber da água que ele der jamais terá sede. No capítulo 6 ele fala de um pão espiritual. Ele diz: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Ele está dizendo: Moisés não vos deu o pão, quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai. Capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele está falando de uma lavagem espiritual. Em Efésios 5,26 a Bíblia diz que nós estamos sendo lavados pela palavra. Em João 15,3, já estou limpo pela palavra que vos tenho falado. Porque essa palavra é limpa. Essa palavra executa o que ninguém pode executar. Aos Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva, produz vida, é eficaz, causa efeito. Ela chega onde o bisturi do médico não chega. Ela é apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito e discernir a intenção do coração. Quando chega em Tiago 23, ele compara a palavra não com semente, como Jesus dizia, mas com espelho. Porque qual é a função do espelho? É autoanálise. Quando eu olho no espelho, eu vejo se a minha gravata está torta, se o meu cabelo está penteado. Eu não posso olhar de relance. A função do espelho é autoanálise. Ele está nos chamando para o confronto. Porque quando eu examino a Bíblia me examina. Muita gente marca a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Nós precisamos ser marcados por essa palavra. Meu Deus! Nós precisamos pôr essa palavra em prática. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. A gente está gastando muito o banco da igreja e pouco a sola do sapato. Meu Deus! A igreja precisa sair do saleiro, porque ela é sal, mas não é sal do saleiro, é sal da terra. Aleluia! O que falta para o povo é sede. Nós precisamos salgar o ambiente. Nós precisamos cumprir Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ele nos chama para o autoconfronto. Quando eu olho no espelho, eu vejo que tipo de pessoa eu sou e como eu estou. Quando eu olho para a Bíblia fala que tipo de pessoa eu sou e como eu estou diante dele. Eu não leio a Bíblia para tirar algo dela. Eu leio a Bíblia para ela tirar algo de mim. Eu não jejuo para mudar Deus. Eu jejuo para Deus me mudar. Porque Ele não há sombra de variação, não há mudança. Ele é o Senhor e não muda.
Nós que temos que mudar. Nós temos que ser o sal da terra. Se você for ao supermercado, a prateleira mais suja é a do sal. E nunca vi lá promoção de sal, nem propaganda de sal. A minha esposa nunca disse: ó, o sal está em promoção, compra 10 pacotes. Aumenta a carne, aumenta o feijão, aumenta tudo, mas o sal, você joga o sal na carne, o sal na salada, o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, alguém diz: a comida estava boa, mas estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, irmão, estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Você precisa salgar o ambiente. Você precisa salgar o teu trabalho, a tua família, os teus vizinhos. Você precisa salgar o ambiente. Porque depois que a gente come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Aí Jesus em João 7:38, 50 aí diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Ele tem dessa água para nós bebermos. Ele disse para a mulher: se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Nós precisamos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. E só quem tem sede de Deus consegue dizer, como o profeta Isaías: ai de mim, que vou perecendo, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Só quem tem sede de Deus se autoexamina. Só jejua quem tem fome de Deus. Só tem secreto Deus quem tem intimidade com Ele. Do capítulo 1 ao 5, o profeta Isaías, ele só vê o erro nas pessoas. Ele examina o seu semelhante. E ele diz: ai dos que bebem, ai dos que dormem, ai dos que chamam mal bem, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que negam a justiça. Ele só encontra erro nos outros. Mas quando chega no capítulo 6, ele para de examinar os outros. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 17, que um fala, o outro vem e examina. Mas na morte do rei Uzias, nota que algo precisou morrer. Na morte do rei Uzias, ele despertou. Ele fechou para balanço. Ele fez uma faxina milimétrica no porão da alma. E ele detectou que o erro estava nele, que o erro não estava no seu semelhante. Ele reconheceu o seu estado de perdido. E aí ele disse: ai de mim, que vou perecer. Nós precisamos parar e fazer uma faxina no porão da nossa alma, para ver se de fato nós estamos de acordo com a palavra. Quando o homem reconhece o seu estado de perdido e que ele precisa ser norteado pela palavra, aí o Eterno abre o céu e revela a sua agenda. A Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. Ele viu o Senhor em um alto sublime trono. Mas quando ele reconheceu o seu estado de perdido, quando ele parou de falar do outro e viu que o erro estava nele, a Bíblia diz que ele viu o Senhor em um alto sublime trono e viu serafins de 6 asas, com 2 guardas, com 2 cobriam o pé e com as 2 cobriam o rosto. E também os seus ouvidos foram abertos, porque ele ouvia eles cantarem: Santo, Santo,
Ele é santo. E a glória, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez um autoexame. Ele detectou que o erro estava nele e disse: ai de mim. Quando ele se deparou com o serafim que tirou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios dele, e os ouvidos dele ainda abertos, ele ouviu no verso 8: e agora, quem eu hei de enviar? E quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Ele se dispôs a fazer a vontade do Deus eterno. Quando ele se autoexaminou, quando ele viu que estava fora da vontade do Senhor, porque todo avivamento ele vem desencadeado pela palavra. Foi isso que aconteceu em Neemias capítulo 8. Em Neemias 3:24 eles perderam a língua pátria, eles não entendiam mais o aramaico, e eles recorreram à sua liderança: por favor, tragam a palavra, nós precisamos da palavra. A Bíblia diz que Esdras se coloca em pé no púlpito, e quando ele abre o livro, a Bíblia diz que todos se colocaram em pé em reverência à palavra. E das 6 da manhã até o meio-dia, em pé, debaixo do sol quente, extremamente compenetrado, ouvindo. E na proporção, na medida que ele pregava, o povo entendeu que eles estavam fora da vontade de Deus eterno, e que eles precisavam se posicionar. Porque em Neemias capítulo 1 e o verso 4, a Bíblia diz que Neemias chorou e lamentou por alguns dias, mas depois ele se posicionou, ele jejuou e orou. Nós precisamos nos posicionar. Quando aquele povo viu que estava fora da vontade de Deus, eles começaram a chorar. E no verso 10 do capítulo 8, Neemias diz: não chore, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz em Jó 41:22 que até a tristeza salta de alegria na presença dele, que ele nos dá a paz que excede todo entendimento. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ele reconheceu que o erro estava nele. Ele olhou para cima e viu Deus no trono. Ele olhou ao redor e viu a nação rendida ao pecado. Ele olhou para dentro e viu que o erro estava nele. Ele olhou para frente e viu o desafio para a sua vida. Quando ele se autoexaminou, ele viu a enormidade do seu pecado. E quando ele olha para frente, ele vê o desafio de Deus para a sua vida. Porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. O reino dos céus é tomado à força. Os discípulos, eles se alegravam por sofrer pelo nome de Cristo. E a gente faz campanha para parar de sofrer. E no livro do profeta Miqueias 2:10, ele disse: levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Aqui está de passagem. Ele disse: aqui vai ter aflição, vai ter luta, mas ele promete a presença. João 14 e o verso 18, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Ele garante a presença. 28:20 de Mateus, ele diz: estarei convosco até a consumação do século. Presença. Meu Deus. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia tem 39 no Velho Testamento. Os 39 capítulos de Isaías fala de juízo e pecado. O Novo Testamento tem 27 livros. Os 27 capítulos restantes do livro de Isaías fala da graça e do amor de Deus. É uma pequena Bíblia. Chamado profeta messiânico. Foi o que mais profetizou sobre o Messias.
Quando ele reconheceu o seu estado de perdido, Deus abriu o céu e mostrou a agenda para ele. Ele está exatamente 710 anos depois de Moisés e 710 anos antes de Cristo. Deus abre o céu e revela para esse homem. É por isso que lá, Isaías 7,14, ele diz: eis que a virgem conceberá, dará a luz, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Isaías 9,6, ele diz: um menino nos nasceu. Nasceu Isaías aonde? Daqui a 710 anos. Deus abriu a agenda e revelou para ele, quando ele reconheceu o seu estado de perdido. Quando ele reconheceu que precisava ser norteado pelas Escrituras e pelo Deus eterno. Foi para ele que Isaías 22, ele diz: a chave de Davi estará sobre o ombro dele. E o que estava sobre os ombros de Jesus? A cruz. Que chave é essa? A cruz. Por isso que João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta, e a cruz é a chave. E para você encaixar a chave na porta, tem um buraco. Pegar o nosso Cristo, aquela cruz, como foi bem dito aqui pela pastora Goré, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa, aquela cruz era vossa. A cruz era feita 3 dias antes, sob medida. Barrabás era um homem zarrão. Os cravos não eram aqui, rasgava e ele tombava. O cravo era aqui, no pulso. O primeiro entrou, agora o segundo, o salmista diz: esticar o nosso mestre. Porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Dele nunca foi a cruz, dele sempre foi a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração. Pega o nosso Jesus e coloca aquela cruz dentro do buraco. Era a chave, entrando no buraco para abrir a porta, para que hoje nós tivéssemos acesso ao trono do nosso Deus. A chave de Davi estaria sobre o ombro, porque o ombro fala de responsabilidade. E poucos querem a responsabilidade, porque o adversário não brinca de ser adversário. Quanto mais você fizer para o Senhor, mais as armas dele, o arsenal, está apontado, tentando nos parar. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,4: filhinhos, não pequeis. Ele vai dizer: maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Maior é o que peleja por você, maior é o que cuida de você. Em Zacarias 2,8, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Você tem dono. João 15,16, a Bíblia diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. No Salmo 100, no verso 3, ele disse: não foi vós que me escolheram, eu que escolhi para vocês ser ovelha do meu pasto. Foi ele quem nos escolheu, quem nos chamou, quem nos atraiu. Em Jeremias 31,3: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Você foi atraído por ele nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Obra fala de responsabilidade. É por isso que a arca devia ser levada nos ombros do levita, era a responsabilidade deles. A arca fica na casa de Abinadab 20 anos, não acontece nada. Quando a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que a casa dele prospera, os filhos dele são abençoados. Deus não precisa de muito tempo para fazer na tua vida, porque não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Diante de mão, chega diante de Jesus e diz: Senhor, no teu reino, permita que sentemos uma à direita e outra à esquerda. E Jesus disse: isso não depende de mim, isso depende de vocês. Não é porque você está tanto tempo comigo, não é porque você é do ciclo íntimo, não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Ele diz:
aquele que quiser vir após mim, Lucas 9, 23, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Agora ele diz: quem quiser, não é obrigado, é o livre-arbítrio, ele diz: quem quiser. Ele diz: quem quiser, venha a mim e tome de graça. É quem quiser. Davi entendeu que não era a velocidade, porque a arca estava sobre os bois. O boi tropeçou, a arca caiu, e Uzá, que era filho de Abinadab, não teve a reverência necessária com esse Deus que os anjos que Isaías cantava: santo, santo, santo. Porque muitas vezes a gente põe no piloto automático. Hoje é dia de culto. Precisamos ter a reverência com esse Deus que é santo, que é poderoso. E Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos nessa noite. Quando o Pérez Uzá vai tocar na arca, ele é fulminado, a glória de Deus o queima na hora. E Davi pensou: como virar a minha arca do Senhor? Fazendo a coisa certa do jeito errado. Pilatos queria fazer a coisa certa do jeito errado. Ele sabia que Jesus era inocente, mas para aplacar a ira da multidão. Tem muita gente fazendo a coisa certa do jeito errado. Deus disse para Moisés: fala a rocha. Eles acabaram de sair da oração. A Bíblia diz que Moisés, ardendo em ira, reuniu o povo e disse: rebeldes. Mas Deus não mandou ele chamar o povo de rebelde. E disse para ele falar a rocha. Ele feriu a rocha com ira 2 vezes. Deus chama Moisés e Arão no particular e diz: o que foi isso que você fez? Porque você não me glorificou diante do povo? Porque você não me obedeceu? Eu imagino Moisés dizendo: deu certo, Senhor. Saiu a água, todo mundo bebeu, matou a sede. E eu vejo o nosso Deus dizendo: é, Moisés, tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da minha vontade. Tem muita coisa que está dando certo, mas está sendo feito do jeito errado. Pilatos queria soltar Jesus, sabia que ele era inocente. A mulher dele disse: o que houve? Cláudio, o que houve, Pilatos? É o Galileu. Ele sofreu e não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Será que nós somos assim? Ou de tudo a gente murmura e reclama? Como uma ovelha muda diante dos seus cosquilhadores, ele não abriu a sua boca. E Cláudia, a mulher dele, disse: olha, essa noite eu tive um sonho e fui muito perturbado por esse sonho. E algo dizia no meu ouvido: ele é justo. Não se meta em negócio desse homem. E ele disse: eu posso soltar, é a Páscoa, fazendo a coisa certa do jeito errado. A Bíblia diz, Mateus 2:25, que Jesus não confiava na multidão, porque eles sabiam o que tinha dentro do homem. A mesma multidão que na quinta-feira colocou as vestes no chão, folhas no chão, com palmeiras na mão, dizia: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Uma semana depois eram os mesmos que estavam gritando: crucificam, crucificam. Tem muita gente fazendo a coisa certa do jeito errado. Nós precisamos fazer do jeito de Deus. Saul queria fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Davi percebeu que não era a velocidade, era a direção. Não adianta correr, não é a velocidade, é a direção. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano, eu vou ler a Bíblia toda esse mês. Não é a velocidade, você não vai entender.
João 5,39, Jesus disse: examinai as escrituras. É examinar. Quando você vai ao médico, o médico olha para a tua cara e manda você voltar, ele examina. Ele disse: examinai as escrituras, vós cuida ter nela a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Quando eu examino a Bíblia me examina. Quando eu marco a Bíblia me marca. Percebeu que não é a velocidade, era a direção. A cada 7 passos ele sacrificava ao Senhor. Agora ele demora 6 meses para fazer o percurso, porque ele entendeu que para o Senhor não é de qualquer jeito. Para o Senhor é o melhor. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, verso 9: tudo quanto vier a mão para fazer, faz conforme a tua força. Provérbios 9, 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme a tua força. Faça o melhor para o Senhor. Aleluia. Precisamos assumir a responsabilidade, como em Atos capítulo 3. A Bíblia diz que Tiago e Pedro e João vão subir na hora da oração. E ali havia um homem, 40 anos, ele era colocado na porta formosa. E quando eles passaram, aquele homem pedia esmola, fitando os olhos nele, pedindo uma esmola. Pedro e João param. A Bíblia diz que ele diz: olhai para nós. Será que alguém pode olhar para você? Será que alguém pode olhar para mim? Porque em 2 Reis 4,9, quando Eliseu passava, sabe o que a mulher dizia? Ali vai o santo homem de Deus. Quando nós temos passado, ele disse: olhai para nós. E ele esperando receber alguma coisa, a Bíblia diz que Pedro estende a mão. É o primeiro milagre da igreja: estender a mão que está caído, levantar o que está caído. E ele esperando receber alguma coisa, Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. Está dizendo: eu não tenho dinheiro. Eu não vou te dar o que você quer, eu vou te dar o que você precisa. Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Só vai vir para a tua vida, não é quem você quer não, é quem Deus quer. Ele esperando receber alguma coisa, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho autoridade, eu tenho intimidade. Levanta e anda, em nome de Jesus. Ele estava nos mostrando que ele não tinha prata nem ouro, mas tinha autoridade. E hoje nós estamos vendo muita prata, muito ouro e pouca autoridade, pouca santidade. Quando esse homem é curado, ele entra no templo, saltando, pulando. E todos, quando veem que era aquele homem que estava há 40 anos, aonde passaram os sacerdotes, os levitas, e disseram: não é aquele que estava há 40 anos, coxo? E quando todos olham para ele no templo, automaticamente viram um olhar para Pedro e João. E no verso 12, Pedro vai dizer: por que vocês estão olhando tanto para nós? Mas no verso 4 ele disse: olhai para nós. E no verso 12 ele diz: por que vocês estão olhando para nós? É porque tem hora que você tem que assumir a responsabilidade. Tem hora que é você que Deus quer usar, não é outro, é você. Na tua boca tem uma palavra de bênção, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de conforto. Aquele homem queria uma esmola, mas não ia mudar a vida dele. Às vezes uma palavra pode mudar a vida de alguém. Tem hora que você tem que assumir a responsabilidade. Quando ele disse: olhar para nós, ele assumiu a responsabilidade. Mas quando ele disse: por que vocês estão olhando para nós? Ele saiu de cena. Ele está dizendo: não foi pelo nosso poder, mas foi pela autoridade do nome de Jesus. A autoridade não estava nele, estava no nome de Cristo.
5,39 ele diz: examinai as escrituras. Vós cuida ter nela a vida eterna, pois são ela que testifica de mim. Quando você examina a escritura de forma aprofundada, nunca mais você chama Jesus do quarto homem da fornalha. Jesus é o quarto? Está escrito que ele é o quarto? Eu queria saber quem deu esse título para ele. Porque quando 3 homens são lançados dentro da fornalha, ele diz: nós lançamos 3, mas eu vejo 4 homens andando na fornalha. Jesus não era o quarto, era o primeiro, o primogênito dos mortos, o unigênito do Pai, porque ele é antes de todas as coisas, ele é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele é a semente da mulher, ele é a rocha ferida de Meribá, ele é o sacerdote real, ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício expiatório, ele é o grande intercessor, ele é o rei dos reis, ele é o monarca fiel, ele é o homem cujo nome é renovo, ele é o carpinteiro de Nazaré, ele é o cidadão de Belém, ele é aquele que vai destruir o anticristo com o sopro da tua boca, ele é aquele que vai arrebatar a sua igreja, ele é aquele que virá com miríades de anjos, ele é o grande intercessor, ele é o grande redentor, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, e fora dele não há outro. Eu disse em Deuteronômio 32:39: vede que eu sou, e fora de mim não há outro. Eu filho e eu saro, eu mato, eu faço viver, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Isaías 45:7 ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. E Ezequiel 17:28 ele diz: todas as aves do campo saberão que eu sou o Senhor, que eu elevo a árvore baixa e abato a árvore alta, eu faço secar a árvore verde e faço reverdecer a árvore seca, porque ele é e fora dele não há outro. Ele não é o quarto homem, ele é o primeiro. Aleluia, glórias a Deus. Ele é o primogênito dos mortos. Eu amei essa igreja, viu, pastor? Se mede a temperatura da igreja pelo tempo que é lhe dado a palavra. Os louvores preparam o nosso coração de suma importância, quebrando o nosso coração. Mas a palavra, nós somos imperfeitos, cultuando um Deus perfeito. E agora Ele manda a sua palavra que é perfeita, para nós que somos imperfeitos, para que nós sejamos perfeitos como Ele. Em 1 Pedro 1,15 ele disse: sede perfeito assim como Ele é perfeito. Não chegaremos à perfeição, mas nós temos que nos examinar. Nós temos que nos examinar. Atos 17:11 a Bíblia diz que os crentes bereanos, eles examinavam as escrituras para ver se era como Paulo estava pregando mesmo. Nós precisamos examinar as escrituras, senão a gente só vai comer da mão dos outros. Porque crente que não conhece a palavra é presa fácil. É presa fácil. Verdade. As igrejas da Ásia, Jesus tem o mesmo refrão: eu sei as tuas obras. Jesus tem o mesmo refrão para todas as igrejas da Ásia, que representa todas as igrejas da terra: eu sei as tuas obras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico. Jesus examinou essa igreja e disse: não, tu és pobre. A igreja de Sardes disse: eu estou viva. Jesus a examinou e disse: está morta. A igreja de Tiatira disse: eu tenho amor. Jesus disse: mas não tem obra. A igreja de Pedro, ela disse: nós não negamos a fé. Jesus a examinou e disse: mas vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. A igreja de Éfeso disse: eu tenho obras. Jesus disse: mas não tem amor. A igreja de Éfeso nasceu em um grande avivamento. Em Atos 19:11 a Bíblia diz que os lenços e aventais que eram levados de Paulo, as pessoas eram curadas e os demônios eram expelidos. Os bruxos, os feiticeiros queimaram seus livros de
praça pública. Nasceu em meio a um grande avivamento. Em Efésios 5,18, ele disse: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como eu me encho de vinho? Bebendo. Como eu me encho do Espírito? Bebendo. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho das Águas. É por isso que João 7,38 diz: quem tem sede, vem a mim, beba de graça. No capítulo 1, Jesus é batizado nas águas. No capítulo 2, ele transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele fala que tem que nascer da água. No capítulo 4, ele diz que tem uma água que quem beber, ninguém vai ter sede. No capítulo 5 é o tanque de Betesda. Quando a água for agitada, quem pulava primeiro era curado. No capítulo 6 ele anda sobre as águas. No capítulo 7 ele diz: quem tem sede, vem a mim, beba de graça, da água da vida. No capítulo 9 ele unta a lama, passa dos olhos e diz: vai te lavar no tanque de Siloé. No capítulo 13 ele lava os pés do discípulo, conhecido como Evangelho das Águas. Nós precisamos ser gerados do Espírito, da palavra, do compromisso. Ele estava dizendo em Efésios 5,18: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo: enchei-vos do Espírito, da incumbência da igreja, se encher do Espírito. Você não veio aqui se encher, você veio aqui transbordar. Você se encheu do que durante o dia? O culto começou às 18? Não. O culto começou lá na tua casa, quando você abriu o olho. Você vive em culto. Porque ninguém sai da presença dele. Eu vou à igreja, eu vou entrar na presença dele agora. Que dia você saiu? Que hora que você saiu? Você vive em culto. Os olhos dele, em Apocalipse 19:12, é como chama de fogo. Em Zacarias 4:10, não desprezei o dia das coisas pequenas. Os 7 olhos do Senhor passam por toda a terra. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Salmo 139 diz: onde eu irei? Se eu desço ao céu, no inferno, tu está lá. No fundo do mar, tu está lá, não tem onde. Ele estava dizendo a incumbência da igreja se encher. Ele está dizendo: não deixa a chama apagar, não deixa o fogo apagar. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É incumbência nossa não deixar a chama apagar. 68 anos depois, na ilha de Pátimo, Jesus disse para João, capítulo 2, escreve aí: eu sei as tuas obras, o teu labor, o teu trabalho, a tua paciência, a tua perseverança, mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja esfriou. A igreja deixou a chama apagar. A igreja pode ter obra, a igreja pode ter trabalho, a igreja pode ter perseverança, e contudo ela pode não ter amor. Mas em Apocalipse 2,7 ele faz uma promessa: aquele que vencer vai comer do fruto da árvore da vida. Aquele que não deixar a chama apagar, aquele que não abandonar o primeiro amor, aquele que perseverar até o fim. 24:13 de Mateus, ele disse: aquele que perseverar até o fim. Porque Jesus sabia muito bem que no transcorrer da sua vida cristã, muita gente se perde no meio do caminho. Abacuque 3:2, ele disse: eu no meio dos anos avivo a tua obra. Porque no começo tudo é festa. Muita gente começa bem e termina mal. É o caso de Judas, começou bem, terminou mal. É o caso de Sansão, começou bem, terminou mal. E quando você vê alguém cair, ele não caiu aqui não, já vem caindo faz tempo. Ninguém cai aqui de uma hora para outra. Ele já vem tocando em coisa morta faz tempo. Ele já vem titubeando faz tempo. Ele já vem quebrando o voto do seu nazireado, a sua consagração, a sua santidade. Ele já vem quebrando faz tempo. Dalila não foi a queda dele, Dalila foi a gota d'água. Existe uma linha tênue, fina, entre a misericórdia e o juízo de Deus. E quando ultrapassa essa linha,
Aí sai a benignidade, a bondade, a mansidão, a misericórdia, a segunda chance, porque a justiça de Deus vai operar. Daniel capítulo 5, aquele rei ultrapassou a linha. E apareceu uma mão misteriosa escrevendo na parede. Se aparece uma mão misteriosa escrevendo aqui na parede agora, da minha e da tua vida. Os sábios não decifraram. Ninguém dentro da Babilônia decifrava. E eles disseram: existe um, o nome dele é Daniel. O Espírito dos deuses está sobre ele. Quando Daniel chega, ele diz: Daniel, conhece essas letras? Ele disse: conheço. Eu não conheço não só as letras não. Eu conheço quem escreveu também. Eu tenho intimidade com ele. Eu converso com ele 3 vezes ao dia. É o que está escrito aí, Daniel. Pesado foste na balança, e foste achado em falta, e passou de ti o reino. Naquela mesma noite, porque ele tocou nos vasos de Deus. Já embriagado, ele resolveu buscar os vasos de Deus que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido. Nabucodonosor precisou sofrer de uma doença que chama lacotrampia. Quando a pessoa pensa que é um animal. Ele foi viver 7 tempos no pasto. Deus tirou ele do trono e levou ele para o pasto. Deus tirou Davi do pasto e levou ele para o trono. Daniel era um homem de caráter ilibado, sem mancha. Ele viu que ninguém viu, que aquela comida estava consagrada aos deuses. Ele resolveu não se contaminar. Meu Pai. Tem muita gente se contaminando. A verdadeira cova de Daniel não foi a cova dos leões, foi o seu quarto. Quando saiu o decreto que ninguém podia fazer uma petição a não ser a Nabucodonosor. Ele não mudou a postura, ele não mudou o conteúdo da oração, ele não se contaminou. A oração de Daniel não era essa que mostra intimidade só na verbalização, que chama Deus de paizinho. Daniel era um homem de caráter ilibado, sem mancha. Deus escreveu na parede, Deus escreveu nas tábuas da lei, Deus escreveu na areia, quando eles acusavam uma mulher de adultério. Jesus está escrevendo na areia, e eles dizem: essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. E ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz: vai sair dos mais velhos, porque os mais velhos têm mais pecado. E ele diz: cadê teus acusadores? Ninguém ficou. Eu também não te acuso, pelo contrário, eu estou escrevendo aqui na areia uma nova história para a tua vida. Nós temos um Deus que escreve história, que muda decreto. Ele escreveu aquele decreto na parede. Daniel, um homem de caráter ilibado, um homem que tinha o coração totalmente voltado para o Senhor. Nós vemos em Lucas 24, 32, quando Jesus ressurreto encontra os 2 no caminho de Emaús. Eles vão discutindo no caminho, e Jesus diz: o que vocês estão discutindo? Ele diz: tu é peregrino em Israel? Tu não sabe que só se fala nisso, de hoje já é o 3º dia e nada? E ele disse: nécios, tardos do coração, vocês são muito vagarosos para crer no que foi escrito. Vocês são muito vagarosos para entender o mistério do céu. Não convinha que ele padecesse conforme as Escrituras, e ele fazendo o que ia, ele fica conosco. Quando ele entra, ele toma a posição de anfitrião. Quando ele pega o pão, ele parte, ele dá graça. Quando ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. Deus vai abrir olho de crente aqui nessa noite. Vai ser partido o pão, as escamas vai cair como caiu as escamas de Paulo. E a Bíblia diz que Jesus desapareceu na frente deles. A gente tem que tomar cuidado para os nossos olhos não ser abertos muito
vontade. Ali eles disseram: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava no caminho a palavra? Será que o teu coração ainda arde com a palavra? Salmo 45, Davi falou: o meu coração arde com palavras maravilhosas. Existem 3 tipos de coração na Bíblia: coração quente, não ardia o nosso coração; coração frio, Mateus 24:12, por se multiplicassem iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Coração frio. E tem um coração morno, em Apocalipse 3,16, porque não é quente nem frio, és morno, eu estou a ponto de vomitar. Ou teu coração é quente, como a igreja, ou teu coração é frio, como o mundo. Se o teu coração é morno, ou ele era quente e está esfriando, ou ele era frio e está esquentando. Ele fez uma promessa a essa igreja: aquele que vencer comerá da árvore da vida. Nós sabemos que Adão ele foi expulso do jardim, porque ele preferiu dar ouvidos à sua mulher. Creram no que a serpente falou e não creram no que Deus falou. A serpente a engana, ela dá ao seu marido, agora a ordem foi para ele. Ela come, não acontece nada, mas quando ele come, porque a ordem foi para ele. Quando ele desobedece, aí Romanos 5,12 vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, e todos morreram. Quando Deus pergunta: Adão, aonde está? Ele diz: ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Ele não pergunta para obter informação, ele sabe, ele é Deus. Ele queria ouvir uma confissão: eu errei, eu pequei. Mas ele não assume, ele não faz uma análise, ele não se examina. Ele fala: foi a mulher que tu me deste. Ele põe a culpa na mulher, ele põe a culpa em Deus. Deus pergunta para a mulher põe a culpa na serpente. Deus os expulsa do jardim, coloca um anjo para guardar a árvore. Ele diz para que o homem não coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente em pecado. O caminho da árvore estava fechado. Por causa de uma mentira, eles morreram. Por isso que ele disse em João 14,6: eu sou o caminho. Aquele caminho que estava fechado, a árvore da vida. Ele diz: eu sou a verdade, e Ele é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aos Hebreus 10:20, a Bíblia diz que hoje tem um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado, que é a sua carne. Nós precisamos examinar a nossa vida, como nós estamos diante do Deus eterno. Porque tem gente que está na casa do Pai só por aquilo que Ele tem que lhe oferecer, como o filho pródigo. Ele só estava na casa do Pai enquanto o Pai tinha. Mas chegou um momento que ele se cansou da casa do Pai. Ele colocou o pescoço para fora do muro e viu um mundo multicolorido. E ele foi atraído. Porque como o adversário não pode tornar o inferno atraente, ele torna atraente os caminhos que desemboca lá. E o pródigo mordeu a isca. Tem muita gente mordendo a isca. É só um gole, é só um trago, é só um caso, é só uma mentirinha. E vai dando legalidade. O adversário agir. E ele vê o mundo atraente, aquilo começa a borbulhar e fervecer no âmago da sua alma. Ele morde a isca. Ele agasalha o pecado como uma serpente no seu peito. E o diabo é um estelionatário. Ele promete vida e paga com a morte. Ele promete liberdade e escraviza.
Ele promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. Meu Deus. Segundo aos Coríntios 4:4, Deus nesse século cegou o entendimento de muitos. João 14:30 chama de príncipe desse século. Segundo aos Coríntios 11:14, Paulo diz que ele tem poder para se transformar num monte de luz. O pecado é um engodo. Atrai, seduz, domina, engana e mata. O que é que Dalila fez com Sansão? Atraiu, seduziu, dominou, enganou. E aí o que aconteceu com ele era o que já tinha acontecido no espiritual. Vazaram seus olhos. Meu Deus. Tem muita gente que está cega espiritualmente. Tem muita gente mordendo a isca. Ele não percebeu que atrás da isca tinha um anzol da morte. Provérbios 19:14. A Bíblia diz que a riqueza ela granjeia amigos, mas ao pobre até o seu amigo íntimo deixa. Ele tinha amigos, ele pegou a herança do pai, ele tinha amigos, a mesa estava cheia, o bolso estava cheio, mas a Bíblia diz que veio uma grande fome e ele gastou todo o dinheiro, e ele desejou comer as bolotas de porco. Ele percebeu que na casa do pai dele tinha abundância de pão, e ele no mundo lá fora querendo comer bolota de porco, porque é isso que o mundo tem para oferecer. Meu Deus. Verdadeiro alimento está aqui. Amém. Aleluia. Verdadeiro alimento está aqui, o pão e o vinho, a carne e o sangue. Ele só caiu em si quando o bolso estava vazio, a mesa estava vazia, a alma estava vazia. E ele disse: eu aqui pereço, e na casa do meu pai tem abundância de pão. Ele bebeu todas as taças dos prazeres. Quando ele fez uma autoanálise, ele se examinou. Ele disse: o jornaleiro do meu pai, os escravos, os servos do meu pai, tenho que comer, e eu aqui querendo comer bolota de porco. Quando ele volta, ele vem ensaiando. Eu vou dizer: eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. 15:18 de Lucas. O pai nem deixa ele falar. A Bíblia diz que o pai corre, abraça, o beija e tem de pronto anel, vestido e sandália. Porque o pai conhece a medida do filho. O pai conhece a tua medida. Salmo 103:14. Deus conhece a nossa estrutura. Lembra que somos pó. A sandália era o novo caminho. Estava dizendo: você não é mais escravo do pecado, agora você é filho. Porque o escravo andava descalço, e quando lhe era dada a liberdade, ele tinha sandália nos pés. Por isso, quando Moisés encontra com Deus na sarça, em Êxodo 3:14, ele disse: descalça a sandália dos teus pés, Moisés. A partir de agora tu é meu escravo, a partir de agora tu é meu servo. Tinha anel, autoridade, aliança, a assinatura era o brasão da família. Ele coloca ele no posto de novo de filho. E vestido é santidade. Deus diz que eu vou te dar veste para que não apareça a vergonha da tua nudez. Ele nos reveste de santidade, de humildade. Ele tinha de pronto para o filho. Ele está dizendo para os fariseus: faça um autoexame. E eles diziam: ó, ele come sem lavar a mão, ora de olho aberto, conversa com o pecador. Jesus disse: eu vou contar 3 histórias. Aí ele fala a ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala de 2 filhos, um perdido dentro de casa e o outro perdido fora de
casa. Um animal sabe quando ele está perdido. Quem já não ouviu a expressão, esse cachorro caiu da mudança, está perdido? O animal sabe quando ele está perdido. Jesus fala de um ser perdido, fora de casa, e sabe que está perdido, a ovelha. E depois ele muda para dracma, a moeda. Ela não tem sinapse, ela não pensa, ela não sabe. A moeda está perdida dentro de casa e não sabe que está perdida. Aí ele fecha falando de dois filhos, um perdido dentro de casa, que não sabe que está perdido, e um perdido fora de casa, que sabe que está perdido. Quando o filho volta, o mais velho chega e diz: o que é isso? Que barulho é esse? É o teu irmão. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E ele se recusa a entrar na festa. O filho mais velho são os fariseus. Os filhos mais velhos são os invejosos. Porque o invejoso, ele não quer o que você tem. Ele não quer que você tenha. O invejoso não se alegra com o que ele tem. Ele se entristece com o que você tem. O que Deus te deu. Como Deus te usa. A cobiça é diferente. A cobiça, o cobiçoso, ele quer o que você tem. Ele não quer igual não, ele quer o que você tem. Meu Deus. É por isso que Acabe fala para Nabote: me dá a tua vinha, eu te dou outra melhor. Se ele tem uma melhor, para que ele quer a vinha de Nabote? Eu te dou uma valia em dinheiro. Esse é o cobiçoso. E ele diz: Deus me guarde eu vender a herança do meu pai, porque Israel não podia vender a herança. E ele vai para casa triste. Jezabel chega e diz: que é, pai? Você não come, está triste? É esse crente aí. Ele não quer me vender a vinha, ele não quer trocar a vinha. Ela diz: deixa comigo, eu vou dar a vinha dele para você. A nossa posição tem que ser como a de Nabote: não troco a vinha, não vendo a vinha, não negocio a vinha, não empresto a vinha, porque a vinha é a herança do meu pai. Nessa história, Acabe é o diabo, Nabote é eu e você, e a vinha é a salvação da nossa alma. Do jeito que Acabe estava de olho na vinha de Nabote, o adversário está de olho na tua salvação. Não troca a tua salvação, porque não sabemos a hora que ele há de vir. Vai terminar a parada. O filho que estava perdido fora de casa termina dentro de casa, e o filho que estava dentro de casa termina fora de casa. Meu Deus. O problema dele é o cabrito. Eu te sirvo há tanto tempo e tu não me dá o cabrito. O problema dele era o cabrito. Tem muita gente tropeçando em pequenas coisas. Jesus. Davi mata o gigante e dorme com a vizinha. É nas pequenas coisas que nós tropeçamos. Autoexame, análise. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma. Ele não disse deixe de comer, porque se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Arrependimento não é sentimento, não é mudança de atitude. Judas se arrepende e engole o veneno. Pedro se arrepende e vomita o veneno. Meu Deus. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. Ele dizendo: eu não conheço, eu não sei quem é esse homem. Traição de Pedro doeu mais do que a de Judas, porque Jesus andava com Pedro, curou a sogra de Pedro, frequentava a casa de Pedro. E Pedro disse: eu não conheço esse homem. Imagina o olhar de Jesus nos constrange quando nós o negamos. Jesus, a Bíblia diz que quando ele nega a terceira vez, o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus, e Jesus fita os olhos dele. Jesus está olhando na alma de Pedro. Ele sai para chorar amargamente, ele vomita o veneno, porque Pedro não negou ali. Lembra que Sansão não caiu ali? Pedro também não negou ali.
Sabe quando Pedro começou a cair? Quando ele falou: ainda que todos te neguem, eu não. Soberbo. Tem gente que pensa que é só ele que prega, que é só ele que canta, que é só ele que ora, que é só ele que faz e acontece. Aí Pedro disse: não, todos aqui podem te negar, mas eu não. O valente que cortou a orelha de Malco, na casa do sumo sacerdote, ele diz: eu não conheço esse homem. Jesus sabe o que tem dentro do homem. Jesus mostra para Pedro: Pedro, tu vai comigo. Para onde eu vou você não pode ir. Eu irei até a morte. Aonde você for? Ele diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Não, eu não. O homem fala uma coisa e faz outra. Meu Deus. Ele nega. Jesus está a um tiro de distância no Getsemane. Leva 12. Deixa o povo no sopé. Sobe com 3. Pedro, Tiago e João. Se coloca a um tiro de distância e começa a orar. Quando ele volta, eles estão dormindo. E ele diz: tu não pode vigiar 1 hora comigo. Na maior batalha de Jesus, na agonia travada, na maior batalha que estava chegando na vida dele, os discípulos dormiam, tomados de sono. Primeiro, a soberba entra, ele diz que não vai negar. O segundo degrau que ele desce, tomado de um sono profundo. O terceiro é a fuga. Ele vai seguindo Jesus de longe. Quando chega no Getsemane, Jesus: é a mim, deixa eles ir. Zacarias 13:7, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O pastor Gilberto falou ontem lá na nossa igreja. Quando Jesus foi pego, eles se dispersaram. Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menor era a multidão. Meu Que o Deus. seguia. E a multidão na Bíblia só serve para atrapalhar. Sai fora da multidão. Meu Deus. Sai fora. Eita. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus e a multidão atrapalhava. Daqui de Betesda, Jesus disse: quer ser curado? Ele disse: quando eu vou, a multidão pula na minha frente. Meu pai. Zaqueu queria ver Jesus, a multidão atrapalhava, ele teve que subir na figueira. Em Marcos 2, quando aqueles homens chegaram, a multidão atrapalhava, tiveram que abrir o telhado e descer com ele lá. Para onde teus amigos estão te levando, hein? Teu amigo é que te leva para perto da cruz. Quando Judas chega, Jesus disse: aqui vieste amigo. Ele vai trair. Por que Jesus o chama de amigo? Porque teu amigo é que te empurra para a cruz. Eita, tá cheio de... Teu amigo é que te leva para perto dela. Deus é forte. E por fim, Pedro, a soberba entra, não te nego. Eu vou até o fim, ele dorme. Ele entra em fuga e no fim ele nega. Mas ele não engole o veneno, ele vomita. Ele faz um autoexame. O olhar de Jesus o constrangeu. O olhar de Jesus tem constrangido a muitos. Sabe que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está contemplando, viu? Andaragaçu. Labai, suide, calamanaya sé. Que às vezes a gente acha que Jesus não está nos vendo. A luta, a prova, vem tentando nos afogar. Labai, surque, andarábia. Mas o olhar que nos constrange é o mesmo olhar que nos levanta, que nos pega pela mão e diz, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, te esforça que eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te carrego na destra da minha justiça, você não está só, ninguém cai de uma hora para outra, autoexame, vem caído faz tempo. Amém, amados? Deus abençoe a igreja. Deus possa abençoar cada um. João 6,37, a Bíblia diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Tem lugar para você na seara. Deus quer usar você. Talvez você não prega aqui, mas você prega lá no teu trabalho. Talvez você prega lá na tua casa.
uma palavra de ânimo. Ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra, não temas. Abre a boca. Porque Deus te chamou. Não foi para ser prego de banco, não. Foi para anunciar o Evangelho. Ele conta contigo. Ele conta comigo. Quem diria que um dia eu ia pregar? Isso aqui, o microfone tinha dente. E não pensa que a perna não treme, e o frio na barriga, e vontade de ir no banheiro toda hora. Responsabilidade é grande. Mas eu sei da minha pequenez. Eu sei que o meu balde é pequeno, a minha corda é curta. Mas com esse balde pequeno, com essa corda curta, dá para tirar água do poço. E ninguém vai sair daqui com sede. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe a igreja e as palmas lá do engrandecimento.